Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. Juízes, capítulo 6, do verso 11 até o verso 16. Se a gente fazer a leitura, estou muito feliz, pastor, de estar aqui, pastora. Obrigado pela confiança, pelo convite. Muito feliz de estar conhecendo vocês. Para nós é um privilégio. Eu vim acompanhado hoje de 3 amigos, músicos dali da nossa igreja, gente que palpa toda a obra, está servindo, são voluntários, estão ali servindo junto com a gente ali em Teresópolis. Eu sou pastor na igreja Lagoinha Teresópolis, então um dia que você quiser vir conhecer a Serra do Rio de Janeiro, visitar Teresópolis, você é meu convidado para estar lá com a gente. E muito feliz de poder estar aqui. Meu nome é Rafael e a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, o tema dela é autorizados a prosperar. Aí tem um monte de gente que fala, aí vai tirar a oferta. Relaxa, irmão, fica tranquilo. Ainda não. Autorizados a prosperar. O que acontece? Durante muito tempo a gente incutiram na nossa cabeça, colocaram na nossa cabeça que prosperidade tem a ver com dinheiro. Sendo que essa palavra, Deus tem, há algum tempo já o Senhor tem me tocado com a história de Gideão, com essa palavra especificamente. E essa palavra me fez enxergar, no dia que eu estava preparando, estava passando por algumas situações pessoais, e, cara, Deus me fez enxergar algumas coisas nessa história. Só que para que a gente possa caminhar e você possa entender tudo aquilo que Deus tem para fazer hoje, através da palavra, porque Deus já começou a fazer coisas aqui enquanto nós estávamos no meio do louvor. Não porque eu estou ministrando, ou porque a banda estava tocando, ou porque o louvor da igreja tocou antes, não, porque aonde tem um povo sedento, Deus derrama água, e aonde o rio de Deus passa, tudo acontece, traz vida, traz cura, traz saúde, traz paz, traz força, traz vigor do Espírito. Só que para que você possa sair dessa noite aqui, desse lugar, com o seu coração transbordando da palavra que Deus vai derramar sobre nós, você precisa, primeira coisa que eu preciso conversar com você é que prosperidade não tem a ver com dinheiro. Pastor, me prova isso. Eu provo. Vamos para a Bíblia, não ainda em Juízes, mas só para a gente começar, senão não vai adiantar nada que eu vou falar aqui. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia tem um menino chamado José. José foi alguém que Deus colocou um sonho nele, ele teve um sonho e tal, e por causa do seu sonho, quando ele compartilha o sonho, ele é perseguido pelos seus irmãos, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. José chega no Egito como escravo. Vamos lá, gente, escravo tem alguma coisa, sim ou não? Escravo tem alguma coisa, sim ou não? Mas mesmo sendo escravo, na terra do Egito, na casa de Potifar, José prosperou. Olha o silêncio da morte. José prosperou. Aí, a mulher de Potifar, ele foi o mordomo de Potifar, aí a mulher de Potifar olha para José e tal, e quer se deitar com José, e José foge dela, e aí ela inventa uma história, e José vai parar na prisão. Escravo tem alguma coisa, sim ou não? Não, mas o mínimo que ele tinha naquele momento era o que? Era a liberdade de andar na casa do seu senhor. A liberdade de talvez ir na rua ou ir no quintal, fazer alguma coisa, ajustar, passar o olho, afinal, essa era a responsabilidade dele. Então, se ele já não tinha nada, agora o saldo é negativo, porque ele tem menos ainda, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, e agora ele está preso, nem a liberdade, a pouca liberdade que ele tinha, ele tem mais. Mas a Bíblia vai dizer que ainda assim, mesmo na prisão, José prosperou. José, parafraseando um pastor amigo, o pastor Cláudio Duarte, diz que José achou graça, aos olhos do carcereiro, e o carcereiro colocou José como o número 1 da prisão. Aí o pastor Cláudio Duarte uma vez estava falando assim, olha, José era naquela época, era tipo assim, o líder do comando vermelho da época. José era o 01, a patente mais alta dentro da prisão. Porque isso mostra pra gente que a prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Se a gente for além,
você vai ver que José, quando ele sai da prisão, que ele vai, interpreta o sonho de Faraó e tal, quando ele já é governador do Egito, José compra toda a terra do Egito sem dinheiro, só com semente. José compra todo o gado do Egito sem dinheiro, só com semente, porque o povo não tinha o que comer. O plano de José funcionou, então o povo vendeu a terra por troca de semente. Aí quando aquela semente veio, cresceu, não tinha mais trigo no campo, o povo veio e trouxe os gados e os animais em troca de semente. José fez tudo isso sem dinheiro, irmão. Então prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Amém? Prosperidade é o que, pastor? Prosperidade é uma intenção que a gente traz no nosso coração de honrar ao Senhor. Prosperidade tem a ver com honra, não com dinheiro. Então, quando eu digo que o tema da mensagem de hoje é autorizados ou habilitados para prosperar, acho que habilitados fica melhor. Habilitados a prosperar, isso quer dizer que eu não estou falando da sua conta bancária, não estou falando que você tem das suas finanças, dos seus investimentos, da sua carteira, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que você já foi autorizado para viver todos os projetos que o céu liberaram sobre a sua vida. Prosperidade da ótica divina é a gente viver o propósito que Deus separou para cada um de nós. Prosperidade na ótica divina é a gente cumprir o propósito que Deus tem para nós. Prosperidade na ótica divina é a gente viver a realização de cada promessa que o céu liberou sobre a nossa vida. E a boa notícia para mim e para você é que a palavra de Deus diz que todas quantas forem as promessas de Deus feitas a nós, todas elas têm em Cristo o sim e o amém. Então, irmão, da parte de Deus já está liberado. Da parte de Deus já está disponível. E eu quero que você encontre essa mensagem de hoje. Ela virou uma chave no meu espírito, uma chave na minha mente. E eu quero compartilhar com você. Juízes capítulo 6, versículo 11 vai dizer assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezitra. Aleluia. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Outra versão vai dizer homem corajoso. E Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra, e nossa oração nessa noite é para que a tua palavra cumpra em nós o teu querer. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que nós estamos prontos para receber da semente da tua palavra. Nosso coração está aberto, nosso espírito está aberto, a nossa mente, ó Deus, cativa ao Senhor agora nesse momento. Toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que vem para tentar roubar a semente da tua palavra do nosso coração, nós quebramos agora no reino espiritual, em nome de Jesus. Nós declaramos que a partir dessa noite, nós seremos tocados e transformados pela tua palavra. Nós declaramos que nós sairemos dessa noite, ó Deus, mudados, transformados, transbordando da tua palavra, até a reunião seguinte, onde nós seremos mais transbordados, mais cheios, e assim, de glória em glória, até o Senhor voltar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, o livro de Juízes, ele é um livro que cobre cerca de 300 anos da história de Israel. O povo de Israel, sob a liderança de Josué, eles cruzam o Jordão, eles entram na terra prometida. Josué é o livro das conquistas, você vai ver o povo conquistando. E agora em Juízes, o povo, Josué morreu, né, não tem mais uma referência de liderança sobre o povo de Israel. E o que a gente vê é que o povo já está na terra da promessa, já está na terra que o Senhor tinha prometido.
Só que Deus ele deu uma ordem muito clara durante o processo de conquista. Na verdade, desde quando Deus falou com Moisés, Deus tinha dado uma ordem muito clara, dizendo: olha, o lugar que eu vou levar vocês vão chegar lá, vocês devem expulsar os moradores da terra, vocês devem conquistar, vocês não devem tolerar, não se curvar diante dos deuses deles. E Deus começa a dar uma série de instruções. Mas quando a gente observa no livro de Juízes, a gente vê que após a morte de José, a situação ela fica bem mais complicada. Se você olhar em Juízes capítulo 1 ainda, você vai ver que as tribos, né, cada tribo ia conquistando o seu pedaço de terra, o seu pedaço da terra, e elas foram falhando nesse processo de conquista da terra. Como assim falhando? Elas não obedeceram aquilo que Deus tinha falado. Então elas iam tolerando os moradores da terra, elas iam se misturando, né, com a adoração pagã que existia dos povos daquela terra. E o que a gente pode ver é que em Juízes capítulo 2, eu não lembro agora o versículo, mas vai dizer que depois que aquela geração, que geração? A geração que cruzou o Jordão, a geração que conquistou a terra, depois que essa geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem aquilo que ele havia feito por Israel. E a partir de então, a gente passa a ver, no livro de Juízes, você vai ver uma história cíclica acontecendo. Qual é a história base do livro de Juízes? A história base é a seguinte: o povo de Israel, o povo separado por Deus, o povo de Deus, eles servem a Deus. Aí depois de um tempo eles pecam, geralmente esse pecado tem a ver com a idolatria. Então eles servem a Deus, depois eles pecam, depois desse pecado Deus envia o juízo. Quando Deus envia o juízo, o povo se arrepende, Deus perdoa, e então eles voltam a servir ao Senhor. Aí passa um tempo, eles pecam de novo, Deus envia o juízo, aí o povo se arrepende, Deus perdoa, e eles servem a Deus. Então, o ciclo que você vê ao longo do livro de Juízes é exatamente esse: servidão, pecado, juízo, arrependimento, perdão, servidão, pecado, juízo, arrependimento, perdão, e assim a gente vai ver em todo o livro de Juízes. Aqui especificamente no capítulo 6, é mais um desse momento. O capítulo 6 é mais uma volta desse ciclo que está acontecendo. Porque após um período de 40 anos debaixo da liderança de Débora, os filhos de Israel voltaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E dessa vez, o que acontece? Deus entrega o povo de Israel aos midianitas. O povo de Israel é subjugado pelo povo midianita durante 7 anos. Você vai lendo, se você deixar sua Bíblia aberta ou o seu telefone aberto, você vai ver depois, ou pode ler em casa, capítulo 6 ali, do verso 1 até o verso 10, vai contar um pouco desse pano de fundo. Então, 7 anos sendo oprimido pelo povo midianita, 7 anos sendo oprimido pelo inimigo. E a Bíblia vai dizer que nesse período o povo de Israel empobreceu muito. No versículo 2 vai mostrar, do capítulo 6, vai mostrar que os israelitas eles estavam fugindo para se esconderem em covas nas montanhas, eles se escondiam em cavernas, eles iam para lugares seguros. Todos os anos, versículo 4 vai dizer que todos os anos, na época da colheita, o povo midianita, o exército midianita, ele vinha como gafanhoto e roubavam toda a colheita. Eles destruíam aquilo que eles não podiam levar, eles ainda destruíam a plantação, eles roubavam os animais do campo, eles roubavam o gado, eles roubavam a ovelha, e aquilo que eles não poderiam levar, eles sacrificavam, eles matavam. Então, além da devastação no campo, também existia uma devastação nos animais. Não tinham bois, não tinham ovelhas, não tinham jumentos. E o versículo 6 vai dizer que Israel empobreceu muito por causa dos midianitas. Esse é o contexto da chamada de Gideão. E quando eu olho para esse cenário, o que eu posso perceber é que o povo de Israel está na geografia da promessa, mas está vivendo uma estação de fracasso. Porque a bênção de Deus sobre a nossa vida, tem muita gente que acha que a bênção de Deus está ligada à geografia, ao lugar. Olha, quando eu chegar nesse lugar, quando isso acontecer, quando isso e tal, quando eu chegar em tal lugar, quando isso aqui acontecer, quando tal pessoa fizer isso, irmão, presta atenção. A bênção de Deus não está na geografia, a bênção de Deus está no próprio Deus. O segredo da bênção de Deus sobre o povo de Israel
não estava na geografia, porque Deus abençoou esse povo no Egito, Deus abençoou esse povo no deserto, Deus já abençoou esse povo agora na terra da promessa. A bênção não estava na geografia, não estava no lugar, mas estava em andar com Deus, em fechar com Deus, em manter a integridade na aliança que eles tinham feito com Deus. Então o que a gente vê nesse cenário é que o povo de Israel está na geografia da promessa, na terra da promessa, mas está passando por uma estação de fracasso. Repita comigo, fracasso. E a verdade é que a maior parte de nós, nesse auditório, a maior parte das pessoas, posso dizer, no mundo, eu vou reduzir para cá, no Rio de Janeiro, elas vão se enquadrar em um desses 3 estágios. Tem gente que está passando por uma estação de fracasso. Tem gente que está fracassando. Tem gente que fracassou. Tem gente que talvez tenha chegado aqui e esteja ouvindo isso falando assim, cara, talvez essa pessoa sou eu. Eu fracassei. Agora, enquanto uns estão fracassando, tem gente que está passando pelas mesmas adversidades e está sobrevivendo. A pandemia, ela passou, ela aconteceu. E muita gente, muitos negócios fecharam. É verdade. Muitos negócios fracassaram. Mas muitos negócios também surgiram. Então, a mesma situação. Uns fracassaram, outros passaram sobrevivendo e outros prosperaram. Esses são três estágios da vida e são 3 estágios que nós podemos perceber aqui nesse texto. O povo de Israel está fracassando, está passando por uma estação de fracasso. Mas Gideão, apesar de estar no lugar onde o povo está fracassando, apesar de ser membro do mesmo povo, Gideão está sobrevivendo. Agora, o grande X da questão é que Deus não nos criou, Deus não nos chamou nem para fracassar, muito menos para sobreviver. Deus nos criou para que a gente pudesse prosperar e viver tudo aquilo que Ele liberou sobre a nossa vida. Você está aqui comigo? Eu vou desenvolver isso ao longo da mensagem. É óbvio que a estação da sobrevivência ela é importante. Mas Deus não nos criou para que a gente passasse a nossa vida inteira sobrevivendo. Deus não nos criou para que a gente passasse a nossa vida inteira fracassando. Afinal, quando eu olho fracasso e sobrevivência, que se eu me conformar em viver nessa estação eternamente, então a palavra está mentindo quando diz que todas as promessas que Deus fez a nós, todas elas têm em Cristo sim, e por meio dele também um amém. Se toda a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida é uma palavra para que a gente possa cumprir um propósito, e a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes cumprir o propósito, é a Bíblia para a qual foi lançada, é a Bíblia que diz isso. Então, irmão, a gente precisa entender que Deus não nos criou para viver eternamente no fracasso, para viver eternamente na sobrevivência. Deus te criou para que você pudesse viver todos os projetos que Ele liberou sobre a sua vida. Todas as promessas, todos os projetos, todos os sonhos que Ele colocou no teu coração, todos os sonhos no teu chamado, no teu espírito, tudo isso, irmão, já está liberado da parte de Deus, já está pronto, esperando. Amém ou não? Então, vamos lá, vamos analisar esse estágio do fracasso. É no estágio do fracasso, como eu já falei, que nós encontramos o povo de Israel. Eles estão durante 7 anos sendo dominados pelos midianitas. Quantos anos, gente? 7 anos. 7 anos, tudo que eles produziam, o inimigo vinha e roubava, não deixando absolutamente nada. Irmão, preste atenção comigo. Uma coisa era ser roubado no Egito, outra coisa é ser roubado na terra da promessa. Uma coisa é você ser roubado, fracassar, enquanto você está na condição de escravo. Mas quando você chega no lugar que Deus falou que te levaria, você passar por uma estação de fracasso, isso é complicado. E quantas vezes nós já nos vimos nessa situação? Eu não sei você, mas eu já me vi algumas vezes. Quantas vezes nós já nos encontramos escondidos nas cavernas da vida? Quantas vezes nós já vimos a nossa colheita ser roubada? Apesar da gente estar plantando ano após ano, parece que a colheita nunca chega. Alguém aqui já passou por essa situação? Alguém já se sentiu assim na vida? Isso acontece com a gente. Está aí, sabe? Ano após ano, fracassando. O povo estava experimentando o fracasso na terra da promessa.
E eu já falei aqui, eu quero só deixar isso aqui registrado para você. Irmão, a garantia do nosso sucesso não está no lugar onde nós estamos, mas sim na obediência aos princípios divinos. Quem cumpre princípio desfruta de milagre. Essa é uma realidade. Agora, qual é a causa aqui do povo? Deus já tinha feito lá, Deuteronômio 28, né, o famoso texto, onde Deus fala da bênção, da maldição. Deus é muito claro, Deus vira para o povo lá atrás, ainda antes deles cruzarem o Jordão. Deus fala para eles o seguinte: olha, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Mas o que a gente vê quando olha para Juízes capítulo 6, é o povo sendo amassado, é o povo sendo pisoteado. Por quê? Pega isso aqui para você. A tolerância de hoje é o cativeiro de amanhã. Você é aquilo que você tolera. Pega isso aqui. Você é aquilo que você tolera. Pastor, não entendi. O povo durante 7 anos, eles estão tolerando a opressão do povo midianita. Aliás, eles estão tolerando os povos na terra, eles estão tolerando. Deus mandou expulsar, Deus mandou tirar, Deus mandou, eles se posicionaram, mas eles chegam lá. Posicionar dá trabalho, posicionar desgasta. É mais fácil tolerar, mas qual é o problema? A tolerância de hoje é o cativeiro de amanhã. Qual é a história do povo de Israel? O povo de Israel, ele vai parar no cativeiro por causa de quê? Por causa da idolatria, gerada por quê? Por qual motivo? A tolerância. Toleraram os cultos pagãos, toleraram os povos da terra, toleraram aquilo que Deus não falou para tolerar. Você é aquilo que você tolera. Deus falou para eles expulsarem os moradores da terra, então derrubarem os locais de adoração, mas o povo falhou nisso e passaram a tolerar a presença do inimigo ali. Com o passar do tempo, isso foi ficando normal. Eles se acostumaram com os povos, eles se acostumaram com a idolatria, eles se acostumaram com a cultura, e por isso eles estavam fracassando na terra da promessa. Mas aqui, o que me chama a atenção é que, como se não bastasse tolerar o inimigo na terra da promessa, eles estão tolerando uma estação de fracasso. Por quê, pastor? Porque o texto vai dizer que durante 7 anos, os midianitas estão oprimindo Israel. 7 anos, primeiro ano, na hora da colheita, vem todo mundo. Rouba a colheita, mata os animais, taca fogo na terra, destrói tudo. Segundo ano, vem o inimigo, rouba a colheita, taca fogo na terra, pega os animais, o que não pode levar ele mata, destrói tudo. Terceiro ano, tolerando. Quarto ano, tolerando. Quinto ano, tolerando. Sexto ano, tolerando. A Bíblia diz que só depois de 7 anos eles resolveram clamar ao Senhor. Olha aqui, Juízes capítulo 6, versículo 7, olha aí comigo, ó. Versículo 7 e versículo 8, diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus lhes enviou um profeta. Então presta atenção. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus lhes enviou o que é que Deus enviou, gente? Profeta. Mas sabe qual é o que chama a atenção aqui? O ministério profético, a dispensação, o primeiro profeta vai ser Samuel. Nós estamos em Juízes. Samuel, o tempo do ofício profético acontece 200 anos à frente disso que está aqui. Samuel vem 200 anos à frente do que nós estamos lendo aqui em Gideão capítulo 6. Em Juízes capítulo 6. Gideão, ele é a terceira geração que saiu do Egito. Deus só ia começar a levantar profetas através de Samuel. Samuel, ele seria o último juiz, ele foi o último juiz e o primeiro profeta. Mas quando o povo começou a clamar, aquilo que estava programado 200 anos à frente, Deus acelerou no mundo espiritual e trouxe para agora. Pastor, não entendi. Essa é uma palavra para você. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a estação que você esteja passando, a tua oração, ela tem um poder de acelerar o mundo espiritual. Coisas que estavam programadas lá para frente, coisas que estavam programadas para o futuro distante, quando você ora, quando você leva diante de Deus em oração,
irmão, Deus move céus, Deus move terra, Deus envia a resposta, Deus vai à frente, Deus limpa o caminho. Será que tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Presta atenção, a tua oração, ela pode acelerar o mundo espiritual. Pega essa palavra profética aqui, irmão, pelo amor de Deus, levante sua mão se você crê em palavra profética, deixa eu profetizar isso sobre a sua vida. Irmão, por causa do seu clamor, coisas que estavam programadas só para o final desse ano, só para o final do ano que vem, Deus vai fazer acontecer esse ano, ainda antes do ano acabar. Vai ter gente olhando e falando assim, mas como é que pode? Como é que conseguiu? E você vai poder dizer, a minha oração, ela acelera o mundo espiritual. Eu orei, e quando eu orei, Deus enviou resposta. Aleluia! Irmão, prega isso aqui. Na hora que eles se posicionaram e se cansaram de viver a estação do fracasso, Deus agiu. Deus enviou a resposta. Deus mostrou a causa daquilo que estava acontecendo. Deus mostrou a causa do fracasso. Sabe por quê, irmão? Posicionar dá trabalho. Posicionar desgasta. Mas Deus me trouxe lá de Teresópolis para poder perguntar para você o seguinte: até quando você vai ver o inimigo roubando a colheita da sua família e vai tolerar? Até quando você vai ver o inimigo roubando a colheita na sua vida financeira e vai achar que é normal? Até quando você vai ver o inimigo roubando a colheita das suas emoções e vai tolerar isso? Até quando você vai ver o inimigo roubando a colheita do seu chamado e tolerar isso? Até quando você vai ver o inimigo roubando a colheita da sua fé? Ei, preste atenção nisso aqui. Está na hora de você parar de tolerar a estação de fracasso. Está na hora de você clamar por ele, chamar por ele. Deus está a uma oração de distância. Para de tolerar o inimigo pisando na terra da tua promessa. A tua família é promessa de Deus. Você, seus filhos, seu esposo, sua esposa, todos os seus filhos e seus netos estarão aqui servindo ao Senhor. Nenhum vai se perder. Não vai perder para droga não. O diabo pode até falar, pode até dizer, olha, acabou, eu levei, esse casamento já era. Mas não, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar uma sacudida, para te encher de fé, para você transbordar de palavra do teu coração dizendo, eu tenho um Deus que quando eu oro, Ele responde. Então eu vou orar, eu vou agir, eu vou me posicionar e vou colocar esse inimigo para correr da minha casa, da minha família, da minha vida financeira, dos meus negócios. Meu Deus do céu, Deus está aqui. Pastor, eu sei que tem gente que, assim como esses israelitas, estão se escondendo nas cavernas da vida. Gente se escondendo nas cisternas da vida. Os inimigos de hoje, o que eles estão fazendo? Estão roubando a sua paz. Os inimigos de hoje estão roubando a alegria. Seus filhos, casamento, saúde, integridade, moralidade, justiça, santidade. Você está cansado de viver uma vida, uma estação onde as coisas são roubadas de você e você não vê o fruto da sua colheita? O que é isso, pastor? Eu estou falando de gente que ainda não viu a plenitude da promessa cumprida. O inimigo apareceu para roubar, para matar, para destruir coisas que você tem por perto, coisas que você quer bem. Mas eu quero liberar, essa palavra é uma palavra profética. Eu quero liberar essa palavra profética sobre você. Esse ano não será marcado como o ano do seu fracasso. Esse ano não será marcado como o ano do fracasso da tua família. Esse ano não será marcado como o ano do fracasso do teu ministério, do teu chamado. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Ah, tudo bem, mas eu sei o que Jesus fez por você, para que você pudesse estar perto dele. Eu realmente não sei o que você fez, eu não te conheço, mas eu conheço um Jesus, que ainda é o mesmo, que usa gente comum para fazer coisa em comum. Esse ano não será o ano do seu fracasso. Esse ano não será marcado como o ano apenas da sobrevivência. Esse não será um ano apenas de sobreviver. Mas você, seus filhos, toda a sua casa e todos ao seu redor vão desfrutar da prosperidade de Deus. Segunda coisa, estação da sobrevivência. Então Israel está fracassando, mas Gideão está sobrevivendo. O versículo que nós lemos, versículo 11, diz, Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Na versão aqui diz, Gideão estava malhando trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas.
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pega isso aqui, Gideão vive no cenário do fracasso, mas Gideão está no modo de sobrevivência. Ele só não percebeu isso ainda. Enquanto a todo mundo: pastor, como é que você me prova isso? Vamos lá. O texto diz que o povo de Israel estava se escondendo nas cavernas, nas cisternas, nas regiões montanhosas, se escondendo para preservar a vida. Quando o anjo do Senhor chega para Gideão, Gideão também está escondido, mas enquanto eles se escondem para preservar a vida, Gideão se esconde para preservar o trigo. Olha o silêncio da morte. Vou explicar. O texto não diz que Israel empobreceu. O texto não diz que Israel, ninguém tinha trigo. Ninguém tinha trigo em Israel, mas Gideão tinha. Todo mundo fugia. E aí a gente aprende, na escola dominical, a gente cresceu com essa cultura, né, que Gideão é o covarde, né? Mas eu, olhando para isso aqui, eu falei: cara, ele não é covarde. Porque enquanto todo mundo se esconde e não vai para preservar a vida, Gideão se arrisca para poder ir em algum lugar que eu não sei onde era, devia ser longe, catar trigo, para trazer trigo para cá e malhar o trigo no lagar. Então Gideão está na estação da sobrevivência. E é por isso que o anjo do Senhor chama Gideão de homem corajoso, na versão varão valoroso. Por quê? Todo mundo está fugindo, mas Gideão está resistindo. Está todo mundo se escondendo, mas Gideão está perseverando. Gideão está permanecendo. Agora, o que é interessante é que lagar não é o lugar de malhar trigo. Gideão está malhando trigo no lagar, mas lagar não é lugar de malhar trigo. Onde que se malha trigo? O lugar de malhar trigo se chama eira. O que é malhar trigo? O processo de malhar trigo é o processo de separar a semente da casca, semente da palha. E como que isso era feito nos tempos bíblicos? Bom, o agricultor, ele pegava, colhia o trigo na plantação e ele levava para um campo aberto, geralmente um terreno a céu aberto, grande, descampado, onde o vento pudesse bater, e eles jogavam aqueles feixes de trigo no chão, jogavam os feixes de trigo no chão. E aí pegavam uma carroça, um jumentinho amarrado numa carroça sem roda, colocava geralmente um menino, uma criança em cima dessa carroça, e amarravam um poste, esse jumentinho preso a um poste, e colocava esse jumentinho para dar voltas em círculo ali, passando com essa carroça em cima do feixe de trigo. Quando a carroça, com o peso da criança, passasse no feixe de trigo, o atrito ia separando, ia tirando as cascas, as primeiras cascas, e depois aquilo que ficasse, aquilo que restasse, no final da tarde, o agricultor, ele vinha com uma pá, e ele pegava todo aquele trigo, aquilo ali na pá, e ele jogava para o alto, porque quando ele jogava para o alto, o vento batia ali, a semente é mais pesada caía, e a palha que é mais leve, a casca, a palha que é mais leve ia embora. Então era assim que era feito o processo de separação de trigo. Abrindo um parênteses aqui, quando a gente tiver essa explicação, aí a gente entende o que João Batista diz a respeito de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, quando ele diz assim: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí olha o que João diz: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. Deixa eu abrir esse parênteses aqui. O que João está dizendo? Quem é a eira de Cristo? É a igreja. O que é o trigo? O que é a semente? É o cristão em particular. Somos nós. Então a eira de Cristo é a igreja. Cada um de nós somos trigo. E como é que o agricultor separa o trigo da palha? Jogando no vento. Quando a gente entende isso, a gente para de reclamar quando o vento bate. Porque quando o vento bate, a gente entende que é só o agricultor tirando a palha e deixando a semente. Porque Deus só vai deixar na tua vida aquilo que pode frutificar, aquilo que não vai te acrescentar, aquilo que não vai te impulsionar para o teu propósito. Ele tira, ele queima, mas aquilo que vai frutificar, aquilo que vai florescer, aquilo que vai alimentar uma multidão lá na frente, é isso que vai permanecer. Pastor, mas eu não estou entendendo. Eu passei pelo vento e teve gente que se afastou. Relaxa, irmão, era a palha
palha, era casca, se é trigo permanece. Pastor, eu passei pela adversidade e eu perdi tanta coisa. Relaxa, irmão, o que restou é mais que suficiente para Deus ativar o teu chamado, ativar as palavras sobre a tua vida. Se foi embora, era palha, era casca, mas se ficou é semente, e semente boa, que vai frutificar, que vai alimentar a multidão. Só que Gideão não está malhando trigo na era. Gideão está malhando trigo no lagar. E o que é o lagar? Lagar é um lugar escavado na rocha. Pega uma pedra, um lugar escavado na rocha, geralmente de 2 metros de diâmetro, faz um muro em volta com 1 metro de altura, mais ou menos, 1,5 metro de altura. Isso é o lagar, lugar para se prensar uva, para produzir vinho. Malhar trigo no lagar é difícil, porque na era, está lá, você joga, o vento bate, mas no lagar tem muro em volta. O vento não vai bater. Então você tem que pegar trigo, feixe por feixe. Pega feixe, um feixe de trigo, bate no chão, para que a semente seja separada. A semente permaneceu, você joga a casca fora. Aí você pega outro. Dá trabalho, leva tempo. Mas foi lá que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Ele está malhando trigo no lagar. Dá trabalho, mas ele está malhando trigo no lagar. Agora preste atenção, pega isso aqui. Eu vou dar uma viajada aqui. Qualquer coisa, o pastor Vinícius nunca mais me chama para pregar. Eu vou entrar rasgando, se não der certo ele volta costurando. Pega isso aqui. Irmão, nesse ambiente abaixado, murado em volta, quem está no mesmo nível não poderia enxergar Gideão ali. Para que Gideão pudesse ser encontrado, somente alguém que pudesse estar olhando de cima, procurando alguém. Eu acho interessante que quando Jesus chega para a mulher samaritana, ele fala o que aqui? O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu fico imaginando, eu pego isso ali, eu fico imaginando Deus olhando para a situação, olhando para Gideão, olhando para a terra de Israel, o território, e o povo midianita, tal, e Deus procurando alguém. Está todo mundo fugindo, Deus procurando alguém. Óbvio que Deus é onisciente, então eu estou aqui, né, fazendo uma encenação para você entender o quão forte é isso aqui. Deus é onisciente, mas vamos lá, Deus está procurando, está todo mundo fugindo, de repente Deus olha, tem alguém escondido no lagar. Ninguém tem trigo na terra, mas ele tem. Está todo mundo fugindo para preservar a vida, mas ele está escondido para preservar o trigo, ele está lá. Eu fico imaginando Deus lá do céu falando assim: eu encontrei alguém. Eu encontrei alguém. Irmão, um bispo que foi uma referência para mim, um bispo da Metodista Wesleyana, o bispo Gessé, ele disse o seguinte uma vez: certamente que a minoria consagrada vai impactar a maioria dispersa. Irmão, Deus não precisa de multidão, mas Ele usa um disponível para tocar uma multidão. Vai o primeiro e depois vem o resto atrás. Vai a Igreja Metodista Central em Tanguá, e depois vem Tanguá inteiro, vem Itaboraí inteiro, vem Rio Bonito inteiro atrás. A região metropolitana do Rio vai vir atrás, através daquilo que Deus está fazendo aqui. Por quê? Porque encontrou um povo disponível. Isso é tão irresistível para Deus. Quando Deus olha para um cenário de fracasso e vê alguém resistindo, alguém sobrevivendo, alguém perseverando, alguém que não está à toa, irmão, porque Deus nunca chamou ninguém à toa. Todo mundo que Jesus chamou para caminhar com Ele tinha uma ocupação. Então, para de dar desculpa para não se envolver com o chamado de Deus. Mas eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito. Se você está ocupado, então você é a pessoa certa, está tudo certo, irmão, relaxa, não usa isso como desculpa. Mas Deus olha para a terra e vê alguém resistindo, vê alguém sobrevivendo, vê alguém perseverando. Isso é tão irresistível para Deus que o próprio Deus apareceu para Gideão. Pastor do céu, que heresia é essa? Agora complicou. Deus apareceu para Gideão? Pastor, me prova. Olha aí, versículo 17. Quer dizer, versículo 17 não, versículo 11. O versículo 11 diz: então o anjo do Senhor
Aquele anjo ali está com A maiúsculo, é ou não é? É ou não é, gente? Estou sozinho aqui? Tem alguém comigo ainda? O anjo do Senhor apareceu para Gideão, A maiúsculo. Pastor, isso aqui é o que a teologia vai chamar de teofania. É uma manifestação, uma manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento. Por quê? O próprio Jesus. Porque esse anjo lá na frente, eu não vou pedir para você abrir agora por cada hora, mas lá no versículo 17 até o versículo 21, versículo 21, vai dizer assim: então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Vamos lá. O versículo 21 diz que esse anjo tinha um cajado na mão. Cajado não é instrumento de anjo. Cajado é instrumento de pastor. E ele pega a ponta desse cajado, estende sobre a oferta que Gideão traz. Sai fogo e consome a oferta. Anjo não recebe oferta. Quem recebia a oferta era o sumo sacerdote. Quando eu olho para a Bíblia, quem eu vejo que é o pastor e sumo sacerdote ao mesmo tempo? Jesus Cristo. Gideão está sobrevivendo, e o próprio Deus, o próprio Cristo aparece ali. Irmão, presta atenção, pastor, o que isso quer dizer? Irmão, Deus olha para a terra e enxerga alguém que está fazendo, alguém que está sobrevivendo. Deus encontra alguém que está trabalhando, alguém que mesmo diante das dificuldades, enfrentando perigo, está defendendo a colheita. Ninguém tem trigo na terra, mas Gideão tem. Isso é tão irresistível para Deus, que o próprio Deus aparece no meio da situação. E quando eu falo isso, eu não tenho como não lembrar de 3 meninos que foram jogados dentro de uma fornalha. Eles resistiram, apesar da pressão à sua volta, e de repente eles não viram, mas Nabucodonosor lá de fora olha e fala assim: ué, mas nós jogamos 3, tem 4 lá, e esse quarto é semelhante ao filho dos deuses. O quarto homem apareceu lá na fornalha, porque tinham 3 que estavam resistindo, tinham 3 que não se entregaram. Pastor, eu não estou entendendo. Pega isso aqui para você, irmão. Continua resistindo na colheita da tua família, continua resistindo no propósito, continua resistindo na promessa. Não abra mão daquilo que Deus falou. Continue independente do caos à tua volta, independente da pressão, independente do que os outros estão fazendo. Persevera você, permanece você, fica firmado em você, deixa a palavra de Deus te firmar, deixa Deus te encorajar. O próprio Deus vai julgar a tua causa, o próprio Deus vai aparecer na tua história, o próprio Deus vai se manifestar na tua história. Irmão, quando eu olho para cá, eu vejo que Deus não procura pessoas capacitadas. Deus procura gente disposta. Pastor, mas eu não sou capaz. Beleza, você não é capaz, mas você está disposto? Você não é capaz, mas você está disposto? Então é você que Deus vai usar. É você que Deus vai levantar. Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas incomuns. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, é como se Deus estivesse falando assim: Gideão, levanta você desse lugar, fica de pé, porque a temporada de fracasso do povo acabou. Eu sou com você e vou usar você para derrotar esses que hoje oprimem o povo. Em outras palavras, o que Deus está falando é o seguinte: Gideão, o povo está fracassando, mas você está sobrevivendo. Eu olhei, você está disposto, você tem disposição para se arriscar, para pegar trigo, para proteger o trigo. Você corre risco, você corre perigo. Então, Gideão, é você está disposto. Eu vou usar você para mudar a história desse povo. Deus vai usar você para mudar a história da tua rua. Deus vai usar você, essa igreja, para mudar a história dessa cidade. Já está mudando e vai continuar mudando. Deus vai usar você para mudar a história da tua família. Aí Gideão: mas Senhor, como é que eu vou fazer? Eu sou com você, como é que eu vou fazer? O Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. Aí o Senhor se volta para ele e diz o quê? Com a força que você tem. Fala isso comigo: com a força que você tem. Diga assim: não é o que eu não tenho, é o que eu tenho. Porque às vezes a gente passa a nossa vida inteira olhando para aquilo que a gente não tem, quando na verdade é o que você tem que Deus vai usar para desatar um milagre na tua vida.
Uma mulher, ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, era o que ela tinha, que liberou um desatar sobrenatural sobre a vida dela. O menino tinha 5 pães e 2 peixes, era o que ele tinha, que desatou uma alimentação, uma provisão sobrenatural para uma multidão. Então é o que você tem. Gideão está sobrevivendo, mas apesar disso ele se enxerga pela ótica do fracasso, porque a visão que ele tinha a respeito de si era uma visão terrena, ditada pela circunstância. Mas Deus está olhando para ele e fala assim: Gideão, olha para a força que você tem. Está todo mundo se escondendo, mas você continua. Olha para o que você está fazendo. Comece a olhar para você, Gideão, a altura daquilo, de como eu olho para você. Não se veja pelas circunstâncias terrenas, não se veja por aquilo que as pessoas dizem, mas se veja por aquilo que eu digo que você é. Porque nós somos, irmão, aquilo que Deus diz que nós somos. O que Deus falou para Gideão se aplica para mim e para você aqui. Não será a temporada de fracasso que irá te definir. Deus não nos chama pelo nosso estado, Deus nos chama pelo nosso potencial. Você não é definido pelo inferno pelo qual você passou, mas você é definido para o céu, para onde você está indo. Todos nós já sobrevivemos, todos nós já passamos por etapas de sobreviver a tempestades, circunstâncias. A estação da sobrevivência, irmão, ela é importante. Ela nos estica, ela nos deixa maduros, ela nos deixa calejados, ela nos deixa mais experientes. Agora presta atenção, Deus não nos criou para que a gente vivesse eternamente nessa estação. A sobrevivência é um degrau necessário para que a gente possa chegar ao propósito. Existe uma unção que nasce no meio das tormentas, uma autoridade que nasce no meio da estação de sobrevivência. Grandes homens na Bíblia passaram pela etapa de sobrevivência antes de cumprir o propósito. Falei de José passou pelo poço antes de chegar no palácio. Israel passa pelo deserto antes de chegar na terra prometida. Até o próprio Jesus passou pela cruz antes de se assentar à destra de Deus. Então passar por estações que nos esticam, estações difíceis, que requerem de nós resiliência, é necessário. Agora presta atenção, graças a Deus, pastor, aqui não tem isso não, mas lá em Teresópolis tem um monte. E aí, irmão, como é que você está? Estou na prova, pastor, ora por mim. Passa um mês, e aí, irmão, como é que você está? Estou orando por você, pastor, estou na prova. Passa um ano, e aí, meu irmão, como é que você está? Estou passando na prova, pastor, está difícil. Que prova é essa que nunca acaba, irmão? Eu passei escola, seminário, faculdade, todas as minhas provas, elas tinham um horário para começar, mas elas também tinham um horário para terminar. Se você permanece na prova eternamente, tem alguma coisa errada aí, presta atenção. Deus não criou você para ficar eternamente na prova, eternamente no deserto. Essas estações são necessárias para ver se você está pronto para ir para o próximo nível, para ver se você aprendeu as lições, para viver a próxima etapa, a próxima estação. Chega de viver eternamente na terra da sobrevivência. E aqui eu termino. Aleluia. Diga comigo, eu estou habilitado a prosperar. Irmão, nós entendemos que Deus não nos quer no fracasso. Isso é fácil. Mas a gente tem dificuldade para entender que Deus não nos quer eternamente na sobrevivência. Porque a gente acha que isso é ser humilde, perseverar, estação de sobrevivência. Presta atenção, você já está habilitado a prosperar. Quem aqui conhece alguém que é habilitado, mas não sabe dirigir? Você já viu alguém, conheceu alguém assim? Tem carteira de habilitação, mas não sabe dirigir. Agora você conhece alguém, olha o burburinho aí, ó. Te acharam aí, ó, te acharam. Agora, você conhece alguém que sabe dirigir, mas não tem a habilitação? Também tem. Qual a diferença entre os dois? Presta atenção. Um tem a habilidade, mas não tem a legalidade. Apesar de saber, não está legalmente no tempo de fazer isso. Agora o outro, ele já está habilitado, ele só não usufrui, ele só não vai, porque para aprender, irmão, você vai ter que aprender. Pastor, eu já estou habilitado, mas não dirige, é falta de prática, vai ter que aprender, vai bater um pouquinho, aleluia, vai arranhar, acontece. Mas presta atenção, perante a lei,
já está tudo certo. Perante a lei, ele já está habilitado. A lei, ele já deveria estar vivendo aquela estação há muito tempo, mas não vive porque não pôs em prática. Nós já estamos habilitados a prosperar em Cristo Jesus. A cruz é a nossa legalidade, é a nossa habilitação. João 10:10, Jesus diz lá, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, vida plena. Zoe, a vida de Deus. O que é salvação? Salvação, a palavra salvação no original sozo, ela é libertação, ela é cura, ela é paz, preservação e prosperidade. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente pega isso tudo e acha que salvação só tem a ver com a eternidade, morar com o céu. Mas presta atenção, morar no céu com Jesus, estar reinando com Cristo no céu, no reino de Deus, beleza. Mas pega isso aqui, no céu não tem doença, então não preciso de cura. No céu eu não vou precisar de libertação. No céu, o príncipe da paz está lá. No céu eu não vou precisar de prosperidade, porque aquilo que o homem valoriza aqui na terra, que é o ouro, é o asfalto do céu. Então paz, preservação, cura, libertação e prosperidade, isso tudo são coisas que a gente pode começar a viver aonde? Na terra. Manifestação da realidade do céu na terra. É o natural se rendendo ao sobrenatural. Então nós precisamos entender, Deus nos chamou para prosperar, Deus nos chamou para que a gente pudesse viver cada uma das promessas que Ele liberou sobre a nossa vida. Deus nos chamou, cara, até o diabo sabe que cada propósito de Deus liberado sobre cada vida é uma bomba destrutiva no inferno, e é por isso que o diabo se levanta para tentar te paralisar, porque ele sabe que se ele não te paralisar agora, você acaba com ele no final, porque Jesus já triunfou sobre ele. Então você vai arrastar mais gente contigo, você vai trazer mais gente para Jesus com você. Você sabe que até o diabo sabe que o propósito que Deus liberou sobre você, sobre a sua vida, é destrutivo nos planos dele. Então ele tenta te parar no início, mas você já está habilitado, autorizado por Deus a prosperar. Pastor, eu tenho palavras aqui sobre a minha família. Já está liberado por Deus, irmão. Eu tenho palavras aqui sobre o meu chamado, sobre o meu ministério, já está liberado. Agora a gente tem que mudar essa chave de estação de sobrevivência, para uma chave de prosperidade. Como assim, irmão? Quando eu falo de vida próspera, eu estou falando de vida abundante. Qual é a diferença de quem sobrevive e quem prospera, vamos dizer assim, quem tem uma vida abundante? Quem sobrevive se contenta em viver a vida. Mas quem prospera, quem tem a mentalidade, sabe que foi chamado para prosperar, sabe que Deus o criou para viver uma vida abençoada. Quem sobrevive se contenta com estou bem, mas quem prospera sabe que é mais que vencedor. Quem sobrevive se contenta em ir de queda em queda, mas quem prospera sabe que foi chamado para fazer e conquistar. Quem sobrevive só fala de fé, mas quem prospera manifesta o fruto da fé. Quem sobrevive tem um sonho, mas quem prospera vive um propósito, vive uma visão, é diferente. Até a oração de quem sobrevive é diferente da oração de quem prospera, irmão. A oração de quem sobrevive é assim: Senhor, me abençoa, me abençoe, me abençoe. Mas a oração de quem está na estação de prosperidade é diferente, é assim: Senhor, me faça uma bênção para aqueles que eu conheço. A oração de quem sobrevive é: Senhor, responde a minha oração. E a oração de quem prospera é: Senhor, me faz a resposta para a oração de alguém. A oração de quem sobrevive é: Senhor, eu sou uma vítima da situação. Mas a oração de quem prospera é: eu não sou vítima, eu sou parte da solução. Deus, usa a minha vida, eu estou pronto, eu estou aqui. Vem, banda, para parecer que está acabando, aleluia. E tá. Como que eu sei que Gideão mudou a cabeça dele para uma cabeça de prosperidade? Como é que eu sei? Versículo 17. Fica aqui comigo aqui. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, Deus, me dá um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque-a diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Irmão, pega isso aqui para você. Aleluia. Apesar de pedir um sinal, você já vê aspectos das mudanças em Gideão. Por quê? A maioria de nós, e eu já fiz isso,
Faço de vez em quando, confesso. Quando a gente pede um sinal ao Senhor, a gente faz o quê? Senhor, me dá isso, faz isso, faz aquilo outro. Mas Gideão não pede, Gideão oferece. Gideão fala assim, se é você que está falando comigo, se tu está comigo mesmo, então permanece aqui, até que eu volte e te ofereça a minha oferta. Te ofereça. Irmão, Gideão está falando assim, se você está comigo, então recebe isso. A maior prova da aceitação de Deus não é o que Deus pode nos dar, mas sim Deus aceitar aquilo que a gente traz. Como é que a gente sabe que Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim? Porque Deus... Como é que a gente sabe que Deus aprovou Abel, melhor dizendo, e rejeitou Caim? Porque Deus recebeu o sacrifício de Abel. Ana, todos os anos, Ana subia ao templo com seu marido, Eucana, e todos os anos ela fazia uma oração, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho. Deus fazia o quê? Não falava nada. Mas teve um dia que foi diferente. Teve um dia que Ana chegou lá e falou assim, Deus, hoje não é você que vai me dar um filho não, hoje fui eu que vim aqui te oferecer um filho. Quando Ana falou, se você me der um filho, eu vou devolver ele para você, eu vou te entregar. Eu fico imaginando Deus olhando do céu e falando assim, agora você entendeu, Ana. Deus abriu a madre de Ana. Porque a maior prova não é Deus aceitar, a maior prova da aceitação não é Deus nos dar aquilo que a gente pede, mas é Ele aceitar aquilo que a gente traz. Pega isso aqui. No sonho de Jacó, ele via anjos subindo e descendo. Não era anjos descendo e subindo, porque é como se Deus estivesse falando para Jacó o seguinte, Jacó, aqui é diferente. Primeiro você entrega, depois você recebe. Mas essa é uma mentalidade próspera. Essa é uma mentalidade de quem não está no mesmo nível. Essa é uma mentalidade de alguém que sabe que foi criado para viver uma vida abundante, de alguém que foi criado com propósito e de propósito. Irmão, você não está aqui à toa. Você não veio a esse lugar à toa. Você não veio a essa reunião à toa. Você não foi gerado, a sua gestação não foi fruto do acaso. Não foi, Deus te criou com um propósito, de propósito. Deus te trouxe aqui com um propósito, de propósito. Deus tem um novo começo para você. Você não vai morrer nessa estação de sobrevivência. Eu sei, tem gente que está aqui e está falando, Deus, mas eu estou há tanto tempo, parece que nada rompe, parece que nada acontece. Deus hoje te enche de fé. Deus hoje te enche de esperança. Deus hoje diz para você que os planos dele sobre a sua vida são planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Não importa o que você fez no passado, o teu futuro está pronto, está intacto, esperando. Deus não te criou para ocupar um espaço nessa terra. Ele te fez para transbordar vida. Deus não te fez para sobreviver, mas Deus te fez para prosperar. Preste atenção nisso aqui, irmão, responde para mim. José ficou eternamente no poço, sim ou não? Israel ficou eternamente no deserto, sim ou não? Jonas ficou eternamente dentro do peixe, sim ou não? Daniel morou dentro da cova dos leões eternamente, sim ou não? Jesus permaneceu eternamente no túmulo, sim ou não? Irmão, se todos eles não permaneceram na estação da sobrevivência, por que você acha que você vai permanecer? Deus te criou para prosperar. Deus te criou para que você tivesse uma esperança, um futuro. Deus te criou para que você pudesse viver todas as realidades de cada promessa que foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua cidade. Talvez você possa estar aqui pensando, ok, pastor, mas como é que eu posso sair da sobrevivência e entrar na estação de prosperidade? Eu aprendo com Gideão. O que Gideão faz? Versículo 24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. O que Gideão fez? Gideão trouxe a realidade do céu
para a realidade terrena. A primeira coisa que Gideão faz é construir um altar. Vai lembrar que a nação está passando por essa estação de fracasso, porque eles foram após outros deuses, eles estão na idolatria. Então Gideão começa pelo primordial. Gideão estabelece um altar ao Senhor. Quando ele estabelece o altar ao Senhor, Deus começa a dar direção para Gideão. Quando Gideão buscou o Senhor e trouxe a realidade do céu para a realidade terrena, Deus começou a dar estratégia. Versículo 25 vai dizer assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Outro dia eu volto para pregar sobre isso. 7 anos de idade, 7 anos de tormenta, aleluia. Aí Deus disse: despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com madeira do poste sagrado que você irá cortar. Pega isso aqui. Pega isso aqui. E a gente termina. Gideão faz um altar. Deus dá uma direção. Gideão, tem um altar aí na casa do seu pai. Um altar de Baal. Eu fico imaginando todos os dias Gideão saindo de casa, indo caçar trigo em algum lugar. E eu estou parafraseando aqui, chegando na varanda da casa, e ele vê lá aquela estátua de Baal. Qual era a causa do fracasso do povo? Idolatria. E todos os dias, Gideão, quando passa na sua casa, ele tem um lembrete do fracasso do povo. É como se fosse uma mensagem não verbal, dizendo assim: ei, você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. O povo vai se perder. Todos os dias, Gideão passando, olhando aquela estátua, ele era lembrado do fracasso. Era como se fosse o seguinte: todos os dias você não vai avançar, você não vai viver o que Deus falou que vocês viveriam. Olha aí, você está na terra da promessa, está passando por isso. Olha aí, você está na terra da promessa, está vivendo, se escondendo, está fugindo para pegar trigo, está expondo a sua vida, você está correndo perigo. Acusação, 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 lembretes do inferno dizendo que você não vai conseguir. E talvez esse seja o cenário para alguns aqui hoje. Todos os dias, afrontas, pensamentos, vozes, lembretes, recados, WhatsApps, boleto, aleluia, dizendo: você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai viver o que Deus falou que você viveria. Você fracassou, você é um infeliz, você é um derrotado. Já era para você, não tem jeito para você, não tem jeito para sua família, não tem jeito para esse casamento. Acabou! Mas Deus vira para Gideão e fala assim: Gideão, agora, meu filho, que você trouxe o céu para a terra, pega isso aqui. Despedaça o altar do seu pai. Despedaça o altar. Agora, não quebra não. Pega a madeira do altar, separa aquele altar, destrói, despedaça, mas não joga fora. Construa um altar para mim. Pega isso aqui, irmão. Pegue a madeira do altar de Baal, que era do seu pai, e use como lenha para abastecer o altar que você vai construir para mim. E quando eu lia isso, Deus falou muito forte comigo. Eu quero liberar essa palavra e encerrar. Fica de pé comigo agora. Receba essa palavra. Pega isso aqui. Seja o que for que o diabo tenha criado, tenha enviado para te lembrar do teu passado, do teu fracasso, da tua paralisia, seja o que for que ele tenha enviado para te paralisar, para te impedir de avançar, para viver o projeto de Deus para a tua vida, Deus vai destruir isso e vai usar como combustível que vai abastecer o altar dele na sua vida. Seja o que for que o inimigo tenha construído para te segurar nesse ano, Deus vai mudar isso em torno de você e vai usar como combustível para abastecer o altar do Senhor. Tudo que o diabo criou para te parar não irá pará-lo, mas será usado como recurso que vai abastecer o seu destino e o seu melhor ano até agora. Você não será definido pela muralha à sua frente, mas pelo grito dentro de você. Você não será definido pelo gigante que se levanta, mas pela pedra que derruba o gigante. Tudo que vier do inferno para te parar, Deus vai usar como plataforma para te impulsionar para o destino